Bem-vindos ao nosso podcast. Hoje nós temos um dia muito especial, uma conversa sobre recomeçar. Você que está me escutando, você já teve que recomeçar alguma coisa na vida? Uma empresa, um relacionamento, a vida financeira, a profissão, às vezes até mesmo a sua vida toda? Então, hoje nós vamos falar sobre recomeços. Qual é a pergunta que você me faria se você não me conhecesse e tivesse a oportunidade de estar aqui comigo? Qual é a pergunta que você faria sobre recomeço? Tiago, eu perguntaria para você quais são os pontos principais quando o assunto é recomeço. Por onde a pessoa deve iniciar o recomeço na vida dela? Olha, muita gente fala assim, eu vou ter que recomeçar do zero agora. Nunca existe recomeçar do zero, né? Você sempre recomeça com mais experiência, com mais sabedoria, com um pouco mais de contatos do que você tinha antes. O ponto número 1 para você recomeçar é fé. Você perguntou quais são os pontos do recomeço? Primeiro, fé. Se você não tiver fé, e aqui eu não estou falando de religião, estou falando de você acreditar nas coisas que você ainda não consegue ver. Eu lembro que quando eu tive que recomeçar a minha vida, anos atrás, eu era do mercado de turismo, era empresário, quebramos de uma forma violenta. E a primeira coisa que eu me apeguei para pensar em recomeçar, porque quando você quebra, ou quando você perde algo que você amava muito, você fica meio traumatizado e não pensa em recomeçar. Você, na verdade, quer só desaparecer, né? Acho que você sabe o que eu estou falando. Você pensa em desaparecer, em nunca mais ser visto. Se você estiver mal emocionalmente, você pensa até em morrer. Mas eu comecei a me apegar à fé. Eu falei, não, eu preciso acreditar nas coisas que eu não consigo ver, mas já existem, eu só não estou vendo. E eu primeiro me apeguei à fé. Segundo, Cleiton, depois da fé, eu me apeguei a um novo conhecimento. Eu lembro que nessa época eu comecei a ler 2 livros por semana, eu não parava de ler, eu ficava 4, 5 horas por dia lendo. Eu estava em casa, quebrado, desempregado, né? Então eu ficava lendo o dia inteiro, adquirindo novos conhecimentos. Eu não tenho dúvida nenhuma que eu aprendi mais nesses 9 meses trancado em casa lendo do que se eu tivesse feito uma faculdade de inteligência emocional, por exemplo, se existisse. Então, primeiro, fé. Segundo, apegar-se ao novo conhecimento. Em cima do que você falou, para ver se eu entendi. Então, primeiro nós temos que ter fé. Mas não adianta só você ter fé, você vai precisar fazer algo. Foi quando você trouxe a questão do conhecimento. Então você precisa buscar o conhecimento com base na sua fé para você poder recomeçar, para você dar os primeiros passos. Seria isso? Na vida a gente aprende exatamente aquilo que a gente precisa para avançar. Deus permite que a gente tenha acesso a conhecimentos que são necessários para a gente avançar. Algumas pessoas ele acelera o processo através da dor. Muita gente vê a dor como algo ruim, mas na verdade a dor é uma aceleração de processos. Se você souber atravessar a dor, você vai acelerar o processo e vai aprender coisas mais rápido. Deus vai permitindo você ter contato. Por exemplo, como é que alguém virou matemático, virou físico e o outro vira historiador? O contato que ele teve com a matemática foi diferente do que esse historiador teve. Deus vai permitindo esse tipo de conhecimento. Tudo que você passou de bom ou ruim, quando você ativar sua fé, vai fazer sentido. Então, por exemplo, por que eu decidi, no meio da quebra, ler sobre inteligência emocional? Porque eu estava muito mal emocionalmente. E por que hoje eu sou um especialista em inteligência emocional? Porque eu venci essa dor, li tudo sobre isso, estudei depois futuramente, fiz um mestrado e acabei virando professor no assunto. Então, quando a fé te dá força para você correr atrás do conhecimento que Deus vai disponibilizar para você, você só vai ter que realmente fazer a sua parte, que é estudar, se aprofundar nisso, para liberar o seu destino. No caso, o recomeço, ele pode ser em qualquer área. Igual você falou assim, olha, eu tinha uma agência de turismo, eu quebrei, e aí eu estava mal emocionalmente, então eu decidi recomeçar, começou a estudar sobre inteligência emocional. Então ele pode ser de áreas diferentes. Você pode ter uma área, você vai recomeçar em outra, aí você precisa estudar, no caso, a área que você quer recomeçar. Seria isso? Claro. Poucas pessoas vão passar pelo que Jó passou, de perder tudo ao mesmo tempo e no mesmo dia. Geralmente você perde um relacionamento, ou perdeu o emprego, ou perdeu a empresa, ou perdeu a vida financeira, ou perdeu um ente querido. Geralmente o seu recomeço vai ser em uma área específica, né? Eu tive alguns recomeços na minha vida em áreas diferentes. Então essa experiência que eu estou contando é da minha área profissional financeira e também emocional. Dei um restart emocional ali. Mas eu já tive um recomeço, por exemplo, conjugal, né? Eu e Janine entramos há uns anos atrás numa crise tão grande que a gente pensou em
em acabar o casamento. Vamos cada um pro seu lado. E por que isso não aconteceu? Nós demos uma chance para o recomeço. A gente usou a fé, a gente usou o conhecimento, e aqui entra um terceiro ponto, principalmente quando se trata de relacionamentos. O amor. O amor pelo que realmente importa. Eu fiquei pensando o seguinte, eu já tenho o amor já está em mim. Para que eu vou recomeçar um sentimento? É muito difícil recomeçar um sentimento. É fácil você recomeçar fácil entre aspas, né? Fácil, eu quero dizer, é mais fácil do que recomeçar um sentimento, é recomeçar uma empresa, né? É recomeçar um negócio, é recomeçar um livro que você estava escrevendo e não gostou, apagou tudo, agora vai recomeçar a escrita. Mas recomeçar um sentimento é muito difícil. É a mesma coisa de você perder um filho e depois, não, mas eu vou ter outro para compensar. Tudo bem, é outro sentimento, é outro filho. Então, o sentimento é muito difícil de recomeçar. Por isso, priorize a sua vida emocional, sentimental. Deus vai te dar força para isso. Vamos lá, Ramon. Muito importante entender que o recomeço ele pode ser em várias áreas da nossa vida. Eu queria saber, Thiago, o recomeço, a necessidade de eu recomeçar, dá sinais, por exemplo, quais são os sinais que eu identifico em mim que eu preciso recomeçar em alguma área? Eu não acho que é um sinal, não. Eu acho que é tipo uma parada cardíaca da vida, para tudo. Você não tem mais o que fazer. O recomeço ele vem quando você não tem mais o que fazer, não tem mais chance nenhuma, acabou tudo. Tipo Ruth. Morreu todo mundo. Morreu o marido, morreu o cunhado, morreu o sogro, ela ficou sozinha, viúva, numa época que viúva morria de fome. E só teve uma opção, recomeçar. Então ela foi para a terra estrangeira, ela era de Moabe, foi para Israel, seguindo Noemi, sua sogra. E ali ela recomeça, mas recomeça em grande estilo, né? Ela casa de novo, que era muito difícil naquela época, com um grande partido que foi Boaz, que era um homem temente a Deus e um homem muito bem sucedido financeiramente. Poderia ter escolhido qualquer garota, qualquer virgem de Israel, casou com uma viúva que já não era novinha, mas é porque o recomeço traz surpresas maravilhosas. O que você acha que é o fim da sua vida, o fim da estrada da vida, pode ser o início de algo novo, de algo realmente poderoso. A gente aqui, como sendo da equipe, a gente recebe milhares de perguntas diariamente, e o que as pessoas mais elas perguntam é sobre propósito, como descobrir o propósito. E o que eu queria saber é se a pessoa ela só consegue viver o propósito dela depois que ela recomeça. Qual a ligação entre o recomeço e o propósito? Não, ela pode descobrir o propósito dela com ou sem recomeço. É que o recomeço, ele provoca essa urgência de propósito. Então, assim, você pode descobrir seu propósito mesmo sem recomeçar. Você não precisa perder nada na vida. Eu perdi tudo, aí agora eu vou descobrir meu propósito. Não. Agora, geralmente, quando você está no processo de recomeço, porque você perdeu tudo, você foca muito em descobrir propósito, porque você nunca mais quer voltar para esse sentimento de quebra, de humilhação. Você nunca mais quer voltar para ali. Então, você agora começa a colocar toda a tua força, todo o teu foco no que pode solucionar isso e realmente não te fazer voltar para esse período de quebra, para esse ponto de quebra. Então, geralmente, as pessoas focam em propósito depois de um recomeço. No seu caso, quando você teve a quebra e aí você recomeçou, então, desse recomeço, você recomeçou dentro do seu propósito? A gente pode dizer que foi isso? Exatamente. Ali você entendeu o seu propósito, o que você realmente deveria fazer? O meu caso específico, eu cheguei a prosperar em algo que eu não nasci para fazer. E isso é uma coisa terrível, porque você vive debaixo de uma morfina espiritual e emocional. Porque entra um dinheirinho, então você acha que está bem. O ser humano, cara, infelizmente, assim, você mede se está bem ou está mal pelo dinheiro que tem no bolso. Pode estar tudo errado, família destruída, você fala, mas eu estou ganhando dinheiro, então Deus está me abençoando, está tudo bem. O dinheiro não é a moeda de avaliação de Deus. É a moeda de avaliação de um homem, não de Deus. Então, eu cheguei a tomar essa morfina emocional, espiritual, de porque estava prosperando um pouquinho, achar que Deus estava comigo, mas eu estava fora do meu propósito. Pela misericórdia de Deus, eu quebrei. Por que pela misericórdia de Deus? Porque foi nessa quebra que eu descobri que eu estava fora do meu propósito e eu alinhei as ferramentas que Deus entregou na minha mão, como capacidade de escrever livros, capacidade de falar em público, facilidade para gravar vídeos. Deus entregou essas ferramentas nas minhas mãos e eu alinhei com o meu propósito, que é treinar pessoas. Eu lembro que nós estávamos em um treinamento e você trouxe algo, depois você, inclusive, em uma das suas ministrações, você compartilhou. No caso, você na Amar, você era caneta no cabelo? A Amar é a minha antiga empresa, né?
Exatamente. Esse exemplo da caneta no cabelo foi um exemplo que eu dei de que a caneta ela foi criada para o propósito de escrever. Mas se você quiser, se uma mulher que tem cabelo longos, por exemplo, quiser usá-la para fazer um coque no cabelo, vai dar certo. Então a caneta serve para você usar no cabelo, para amarrar o cabelo, para fazer um coque, mas ela foi criada para escrever. Então esse é um bom exemplo. Eu fui uma caneta criada para escrever, mas por um tempo dei certo pendurando o cabelo dos outros, ou seja, estava funcionando fora do meu propósito. Só que quando você funciona fora do teu propósito, a durabilidade é muito pouca. Porque você não aguenta a pressão emocional, você não aguenta a pressão espiritual, você não aguenta os desafios financeiros porque você está fora do propósito. Então você dá uma prosperada, mas a durabilidade é pouco. E às vezes prospera, né? Não é sempre não. Tem vezes que você nunca prospera mesmo. Muito bom esse exemplo da caneta no cabelo. É um dos ensinamentos mais fortes, né, Cleiton, que a gente já recebeu aqui. E, Tiago, em cima do que você tinha falado, que a pessoa ela recomeça quando ela perde tudo, né? No seu caso, você estabeleceu uma ordem de prioridade para poder resolver as áreas da sua vida, e o que você pode dizer hoje para a pessoa que ela perdeu tudo, ela quebrou financeiramente, o que ela precisa resolver primeiro para depois ela ir conseguindo organizar a vida dela? Olha, primeiro você tem que resgatar a fé. Nesse tempo, foi um tempo que quando eu quebrei, eu fiz algo que eu achei que era errado e na verdade descobri que foi a melhor coisa que eu fiz. Eu comecei a duvidar de Deus. Eu entrei no meu quarto, porque como eu nasci num berço cristão, filho de pastor, neto de pastor, para mim Deus sempre foi verdade, a Bíblia sempre foi verdade. Mas eu nunca tinha provado certas coisas. Quando eu perdi tudo, eu entrei no meu quarto e falei assim, porque se Deus existisse, eu não estaria passando por isso. Afinal de contas, para que eu vou na igreja esses anos todos? Afinal de contas, porque eu dou dízimo e dou oferta? Afinal de contas, porque eu escuto pregação todo dia e estou passando por isso? Porque eu oro e estou passando por isso? Então eu comecei a duvidar de Deus. Eu comecei a ler a Bíblia, eu lembro perfeitamente do dia que eu peguei a Bíblia e falei assim, eu vou achar um erro nessa Bíblia. Tem alguma coisa aqui que não é. E foi nesse tentar ler a Bíblia para achar um erro, duvidando de Deus, que a minha fé fortaleceu de uma forma sobrenatural. Porque aí eu tive uma verdadeira conversão. Aí foi genuíno. Eu falei, caramba, agora a ficha caiu. Eu tentando encontrar um erro, só achava palavras divinas, só achava revelação, só achava verdade, só achava coisas que faziam total sentido para a minha vida. Então eu fortaleci muito a fé. Eu acho que o ponto número 1 para o recomeço é você focar na área espiritual. Segundo, sem dúvida, na área emocional, para você não esmurecer na depressão, na ansiedade, no pânico. Agora, terceiro e tão importante quanto é o financeiro. Eu lembro, Ramon, que eu segurei a mão da Janine uma vez, a gente ficou alguns meses comendo só miojo. Engraçado que em vez de pegar trauma, eu viciei. Até hoje eu como miojo. Sexta-feira mesmo. Sexta-feira eu já tenho miojo. E né, tem gente que quando comeu muito ruim, quando era pobre, quando era quebrado, fica com trauma da comida. Eu não, eu viciei no miojo. Aí para me libertar tá difícil. Então assim, a gente ficou muitos meses comendo miojo. Que era o que dava para pagar na época. E eu lembro um dia que eu botei a mão sobre a mão da Janine e falei, nunca mais você vai passar por isso. E eu botei um objetivo na minha vida financeira. Falei assim, eu vou mudar minha realidade. Eu vou trabalhar amanhã, tarde, noite, madrugada. Eu não vou ter medo de trabalho, eu não vou ter medo de nada. Eu peguei uma coragem voltada para a área financeira, porque eu falei, eu vou para cima e vou fazer as coisas acontecerem. Então hoje eu sou muito prático na área financeira. Eu posso ter 3 coisas maravilhosas acontecendo. Eu vou no que me rende mais. Porque eu já passei pela quebra e não quero mais voltar para lá. 3 coisas que estejam alinhadas com o meu propósito. Eu nunca vou sair do meu propósito por causa de dinheiro. Agora, dentro do meu propósito, eu sempre vou no que rende mais. Porque eu sei o valor que tem também você se levantar financeiramente. Tiago, compartilhar com você que eu não sei se eu já te falei isso. No dia que nós estávamos em treinamento, no Trilha da Vida, que você compartilhou a linha da caneta no cabelo, naquele dia eu tive o entendimento da questão do propósito e você estar fora dele e não estar cumprindo. Porque estar na empresa que eu estava, eu era caneta no cabelo. Fazia com excelência, tinha resultados, mas não estava inserido no meu propósito. Apesar de lá também cumprir, porque eu treinava, eu ajudava muitas pessoas. Mas tem a questão geográfica também, né? Em cima do propósito. Quando você está cumprindo o seu propósito, mas pode estar no local errado, que é mais ou menos igual você trouxe a linha da caneta. Então não é só você descobrir o propósito, tem também onde você está inserido, quando a gente fala de propósito, de reinvenção? Tem, olha só. Tanto o recomeço quanto a descoberta do propósito está diretamente ligado ao ambiente que você está convivendo. Eu sempre me esforcei, isso foi uma coisa que eu aprendi com meu pai. Eu sempre me esforcei muito
para estar em ambientes que me promovessem. Promovessem conhecimento, promovesse networking, promovesse experiências com Deus, promovesse crescimento financeiro. Eu sempre fiz um esforço muito grande para estar em ambiente. Quando eu fui morar nos Estados Unidos, uma das coisas que eu pensei foi, eu vou colocar meus filhos num ambiente diferenciado. Quando eu pensei na escola deles, quando eu pensei em tudo isso. Então, porque eu sei o valor de um ambiente. Os ambientes, eles não definem, né? Tipo assim, não é definitivo, mas eles influenciam o teu destino. Eles não definem, mas influenciam o teu destino. Por que não definem? Porque nem todo mundo que nasceu na favela ou na comunidade carente vai ser traficante ou vai ser bandido. Mas influencia, né? Sim. Então, influencia, mas não define. Então, a questão de ambiente, Cleiton, é principal, assim, é primordial você definir onde você quer estar, os lugares que você realmente quer ficar, porque eles vão influenciar tanto o recomeço quanto a descoberta do propósito. Nesse meu recomeço, que eu fiquei 9 meses trancado em casa só lendo e vendo pregações, vendo palestras dali, inclusive que eu decidi começar a pregar e montei canal no YouTube, tudo isso. Assim que eu saí desse período, eu só comecei em ambientes de crescimento. Eu nunca mais parei um dia para jogar papo fora. Tipo assim, eu vou ficar nesse ambiente aqui porque pelo menos eu rio com os amigos. Hoje eu me dou o luxo de fazer isso. Hoje eu me dou o luxo, por exemplo, de numa sexta-feira fazer um churrasco com amigos só para rir. A gente não vai aprender nada, a gente só vai rir. Porque também eu preciso descarregar um pouco do estresse do dia a dia e tal. Mas naquela época, nesses anos, eu só ia em ambiente que eu aprendia, que eu crescia, que me ensinava. Senão não ficava em nenhum ambiente que não fosse contribuir com o meu propósito, com o meu destino e com o meu recomeço. Muito bom. Eu queria fazer uma pergunta referente ao momento que a gente está vivendo. É muito importante a questão de ambiente. E eu percebo no seu testemunho, você falou de 9 meses, trancado dentro de casa, aproveitou esse tempo para poder aprender, aproveitou esse tempo para poder orar, para poder crescer, para poder desenvolver. Ou seja, usou a dor para crescer, é um ensinamento que sempre nos dá. Ou você usa a dor para sofrer, ou você usa a dor para aprender. A gente está saindo aí de um período de pandemia, onde as pessoas passaram vários meses em casa também trancado, muita gente quebrou financeiramente, emocionalmente. Então eu posso arriscar dizer que a maioria das pessoas hoje está passando de uma forma direta ou indireta por aquilo que o senhor passou. Qual seria o conselho para essas pessoas, para elas enfrentarem essa situação de agora, para ter o resultado que você teve lá atrás? O problema é que não existe fórmula mágica, né? O que funcionou para mim nem sempre vai funcionar para a pessoa. É por isso que quando se trata de recomeço, principalmente agora pós-pandemia, que tem que recomeçar empresa, igreja, família, ministério, negócio, a melhor coisa é você ter realmente um tempo com Deus. Porque o segredo do meu recomeço não foi tanto técnica 1, técnica 2, técnica 3, mas foi um tempo que eu me aproximei muito de Deus e Ele ia soprando nos meus ouvidos cada passo. Eu prego muito sobre fé e inteligência, né? A fé resolve o impossível, mas o possível é função da sua inteligência. Então tudo que é possível eu sempre fiz. Eu corri atrás, acordei cedo, trabalhei, estudei. Agora, o recomeço, ele mexe muito com a impossibilidade, né? É difícil, quase impossível você se levantar de certas situações. Então é um período que a pessoa tem que se apegar mais a Deus. Mas se eu pudesse dar um conselho do que funcionou comigo e pode funcionar para as pessoas, é que eu comecei a correr atrás de encontrar pessoalmente todo mundo que me ensinou pela internet naquele período. Por exemplo, nesse período eu conheci o Castiluna pela internet e as pregações dele me levantou e eu falei, meu Deus, como é que pode? É fantástico. E eu comecei na conferência dele, juntava dinheiro, pegava cartão emprestado, já estava me levantando financeiramente, ia para Guatemala assistir as conferências dele. Na terceira ou quarta conferência que eu ia, pagando, porque era uma fortuna, ia e levava presente para ele nunca me recebia. Na terceira ou na quarta, um dia ele me chamou para jantar, começamos um relacionamento, e aí hoje a gente tem uma relação de mentorado-mentor, né? E eu aprendo muito com ele hoje, só que pessoalmente. Só que, assim, não é só ir atrás, eu levei presente, porque a Bíblia diz em Provérbios, os presentes te aproximam dos amigos. Eu peguei Provérbios e fui praticando. Eu lembro que eu ficava estrategicamente parado em um lugar que ele pudesse me ver da plataforma. Então ele ficava pensando, pô, toda vez esse menino tá aí. Eu fazia alguma coisa para ser visto. Eu fiz amizade com pessoas que chegavam direto nele. Tudo isso eu fui estratégico
Um dia meu nome chegou no ouvido dele, perguntou, mas quem é, mas como é e tal, porque ele vem sempre, porque ele está aqui e tal. Um dia ele me chamou para jantar. Nesse jantar, eu lembro que eu pedi muita sabedoria a Deus, Deus me dá sabedoria para as palavras. Eu sempre prego isso. Qualquer um pode sentar em mesa estratégica, ficar é só quem tem bom comportamento. Então, priorizei o bom comportamento, só soltei palavras de sabedoria, falei pouquíssimo de mim, porque eu só já estava sentado naquela mesa, porque ele já sabia quem eu era, e reconheci muito o trabalho, como o trabalho dele influenciou o meu recomeço. Com o tempo a gente foi se conectando, e hoje a gente tem essa relação de mentorado e mentor. Então, acho que isso é uma coisa que as pessoas devem fazer. Quem te ajudou mais nesse período de pandemia? Quem está te ajudando a levantar? Faz de tudo para se aproximar presencialmente dessa pessoa. Lembrando, pessoal, isso aqui é muito importante, só para você saber, que quando eu fiz esse approaching, essa aproximação dele, eu não tinha dinheiro e não era conhecido. Porque a pessoa pode pensar, mas também é fácil, né? Se é o Thiago Brunet, você vai lá. Não, eu não tinha seguidor na internet. Eu não tinha dinheiro, eu parcelava no cartão em todas as vezes possíveis no cartão emprestado, porque eu não tinha cartão de crédito no meu nome. Então, foi nessa situação que eu comecei a fazer as primeiras networking que mudaram minha vida. Então, não tem desculpa, essa é a verdade. Se você quiser realmente fazer algo, a desculpa não cola, não. Então, o recomeço ele é algo muito individual e você se aproximar de Deus é o que vai determinar para onde você vai, certo? Diante de um recomeço global, como nós estamos na pandemia, qual o papel desse recomeço individual de que você se aproximar de Deus? É uma preparação para você encarar um novo tempo, um novo mundo? Olha, o recomeço global, por exemplo, o que a gente está recomeçando nesse pós-pandemia? Forma de lidar com a internet. Está recomeçando, o pessoal agora está entendendo a importância. Vida financeira. Eu estava na nossa reunião de equipe antes aqui do podcast, eu estava falando de como as pessoas estão comprando casas maiores, o mercado imobiliário está aquecido, como é que pode, no meio de uma crise financeira global, tá todo mundo comprando casa? É porque quem tinha dinheiro guardado ou tinha nome limpo para financiar, é o seguinte, rapaz, eu fiquei 4 meses dentro dessa casa, no inferno, podia estar numa casa muito melhor, tinha condições de estar, mas antes ele não desfrutava da casa, por causa do trabalho, todo dia saindo, e não valorizava isso. Agora que ele tem que ficar 4, 5 meses dentro de casa, ele entendeu que a casa é prioridade. Até porque muita gente também percebeu que se tiver uma casa maior, ele monta um escritório, muita gente não precisa ir trabalhar fisicamente mais. Então eu acredito que o recomeço global, ele recebe a contribuição do teu recomeço privado, particular. Por exemplo, o mundo está recomeçando em termos de internet, em termos financeiros, até alguns princípios estão recomeçando. E o meu recomeço pessoal fez com que eu vivesse o meu propósito, que é treinar pessoas. Então eu estou contribuindo com o meu recomeço pessoal nesse recomeço global. Estou treinando pessoas a usar a internet, a ter inteligência emocional nesse período, adquirir inteligência financeira para vencer essa crise, aumentando o nível de fé e espiritualidade delas. Então o meu recomeço pessoal pode contribuir com o recomeço coletivo. Gente, deixa eu compartilhar um pouco do nosso dia a dia com o Thiago. Por quê? Porque com o Thiago não tem tempo perdido. Então, todas as vezes que nós estamos diante dele, nós estamos numa reunião ou até mesmo a caminho do aeroporto, qualquer cenário, nós sempre estamos aprendendo. E diversas vezes ele nos cobrou que, olha, momentos como esse, as pessoas precisam ter acesso para que possam adquirir conhecimento, e hoje a oportunidade chegou através do podcast, você está tendo um pouquinho do nosso dia a dia. Thiago, quando a gente fala de recomeço, é possível falar que o recomeço seria como se fossem ciclos? Eu vou te dar um exemplo. Eu lembro que quando você chegou e falou que ia para os Estados Unidos, e na época eu levei assim, aquele choque, eu falei, como assim você vai para os Estados Unidos? Porque nós estávamos num momento muito bom. O que você me falou, foi uma direção que Deus deu, na hora eu falei amém, não entendi, não fazia sentido, mas depois tudo faz sentido. Ali foi um recomeço para você também. Você trouxe a questão do recomeço na quebra da empresa, mas ir para os Estados Unidos também foi um recomeço. A gente pode dizer que são ciclos na nossa vida. Recomeçar não é somente quando você sai de algo ruim, mas sim um ciclo que se fechou. Nem todo recomeço é uma quebra, né? Recomeços podem ser ciclos, né? Eu não tenho dúvida nenhuma, por exemplo, quando eu fui para os Estados Unidos, eu tive que recomeçar. Novo idioma, nova cultura, nova forma de empreender, nova forma de se comunicar, porque eu tinha que tocar o escritório de São Paulo morando em Orlando. A minha vida sempre foi cíclica. Geralmente de 7 em 7 anos os ciclos mudam na minha vida. Então recomeçar nem sempre é por causa de uma tragédia, ou de uma perda, ou de uma quebra. Às vezes é só o recomeço de um ciclo. Você vai ter que aprender a fazer coisas novas nesse ciclo. E por isso que é muito importante a humildade. Porque se você não tiver humilde, na mudança de ciclo você quebra.
Porque você não quer fazer coisas achando que você já é muito importante ou você é muito especial para fazer aquilo. Então, por exemplo, um exemplo simples. Quando eu fui morar nos Estados Unidos, eu tinha que lavar a louça e botar o lixo para fora. Por quê? Porque não é cultura dos Estados Unidos. Você não achava o que a gente conhece aqui como secretária do lar, empregada doméstica. O horário também, né? De dormir mais cedo. Tive que adaptar o horário. Lá, 6h30, no máximo da tarde, você está jantando. 8h30, as crianças estão deitadas na cama dormindo. Você não faz mais nada depois de 8h30 nos Estados Unidos. Então, assim, a gente teve que reprogramar totalmente, recomeçar completamente a nossa cultura, a forma de ver. Tipo, chegar em casa e o José vinha conversando inglês comigo, coisas que eu mesmo não estava entendendo, porque ele vinha da escola com o inglês afiado e eu tinha que, meu Deus, eu vou ter que melhorar meu inglês, senão eu não consigo mais conversar com meu filho. Agora que a gente está esse tempo no Brasil, as coisas estão voltando ao normal, né? Mas o recomeço nem sempre, muito boa colocação, é uma tragédia. Às vezes é só a mudança de um ciclo e você precisa ser adaptável e flexível. Grave isso, pessoal. Um dos segredos, sem dúvida nenhuma eu vou te falar isso, um dos segredos de eu ter vencido na vida é que eu sou adaptável e flexível. Eu me adapto a qualquer situação e eu sou flexível. Eu nunca sou o dono da verdade, nunca tem que ser só do meu jeito. Eu sou flexível, eu não bato de frente, a não ser que seja algo que mexe com o meu propósito. Então, adaptação e flexibilidade é segredo de você recomeçar e recomeçar bem melhor do que antes. Você falou que o ponto principal do recomeço é a fé e depois você trouxe a questão de buscar o conhecimento. E olha que interessante, em 2 ciclos diferentes da sua vida, as duas coisas aconteceram. Porque para você ir para lá, primeiro você foi a Com fé. sinais de Deus, E só depois, com fé. chegando lá, você falou, tive que aprimorar o meu inglês, tive que buscar uma série de informações, você vê como Eu aprendi realmente... muitas coisas, me conectei com muitas pessoas, então um tempo muito precioso. É isso aí, pessoal. No nosso podcast de hoje, então, a gente trabalhou o tema recomeço. Você pode mandar suas perguntas nas nossas redes sociais. Você pode me seguir no Instagram, @TiagoBrunet, e também no YouTube. Ali a gente está sempre, não só subindo vídeos que te ajudam, mas também nós estamos sempre ali respondendo suas perguntas, principalmente nos stories do Instagram. Lembrando que nós estamos no meio de um desafio de 21 dias. Se você está assistindo esse podcast entre 1º de julho e 21 de julho de 2020, você pode agora entrar no meu Instagram. Nós estamos fazendo lives todos os dias, 7h59 da manhã e 21 horas. 7h59 da manhã, sempre horário de Brasília, e 21 horas de lives estão ajudando muita gente. É só aula bombástica para mudar a sua vida, tá bom? Eu desejo para vocês paz e prosperidade. Obrigado, Cleiton. Obrigado, Ramon. Até o próximo BrunetCast.